Memorial, sacramento, Eucaristia. Esses são alguns nomes dados para um dos momentos mais importantes da vida da igreja, que é a ceia do Senhor. E é exatamente nesse momento, o momento em que a igreja se reúne em torno da mesa, que a igreja celebra e anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Por isso fica comigo até o final, porque hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito da ceia do Senhor e por que nós damos tanta importância para essa celebração e por que o cristão deve olhar de forma bíblica, de forma correta para esse momento. Sou Thiago Rodrigues e seja muito bem-vindo ao canal Teologia no Café. A ceia do Senhor está estampada nas páginas dos evangelhos. Toda a igreja cristã precisa celebrar esse momento. Isso é uma ordem, não é algo que o Senhor nos deixou como opção. É algo que precisa estar na consciência da igreja, que ela deve celebrar isso com alegria, não por imposição, mas é claro, tendo um coração obediente. Portanto, a celebração deste momento com a igreja, ela precisa pressupor duas coisas. Primeiro, ela precisa pressupor o batismo, porque não faz sentido nenhum nós falarmos da ceia do Senhor, falarmos de pessoas que se assentam à mesa, sendo que essas pessoas ainda não passaram pelas águas do batismo, ou seja, por aquela que nós conhecemos como profissão pública de fé. E também a ceia do Senhor acaba pressupondo aquilo que Paulo vai orientar no texto de 1 Coríntios, no capítulo 11, que é o autoexame. Então, antes de entrarmos aqui num contexto histórico, é preciso que a gente entenda o que Paulo quer dizer com esse autoexame, tá? Muitas pessoas pensam que o autoexame é algo que vai levar ao resultado do participar ou não da ceia do Senhor. Isso é um erro. Por que eu digo isso? Porque a ceia do Senhor é um mandamento, é uma ordem, como disse agora há pouco. Quando a gente pensa na ceia como um mandamento, isso não significa que nós estamos habilitados para não participar mediante aos resultados do autoexame. Muitas pessoas acabam deixando de tomar a ceia porque teve algum problema, teve alguma queda no pecado. Mas qual a dificuldade desse pensamento? Voltamos a dizer que a ceia do Senhor é uma ordem, um mandamento. Portanto, vamos olhar comigo para o texto em que o apóstolo Paulo instrui como deve ser a ceia do Senhor nessa questão do autoexame. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O que ele está trazendo aqui é que após o momento em que fazemos o autoexame, o resultado independe da participação desse momento ou não, porque ele diz que cada um examine a si mesmo e assim, ou seja, o texto é claro quando dá essa ideia de continuidade. Você se examina e assim você participa. Portanto, se você disser, mas eu pequei e eu não posso participar da ceia, eu tenho uma triste notícia para te dar. Você não vai parar de pecar enquanto você viver nesse mundo. Enquanto o Senhor Jesus Cristo não voltar, não buscar a igreja, infelizmente, então você nunca vai poder participar da ceia do Senhor. Porque nós só participamos deste momento pela dignidade de Cristo, não pela nossa dignidade. Por isso, quando a gente faz o autoexame, chega numa conclusão de que não devemos participar, nós estamos cometendo o pecado da desobediência, porque afinal de contas, participar do corpo e do sangue de Cristo é uma ordem dada por ele. Você então deve se perguntar assim, então tá, se eu participar mesmo tendo cometido um pecado, eu não vou estar comendo e bebendo do corpo e do sangue indignamente, como diz no verso 29? A resposta é simples. Você sabe o que Jesus fez na cruz? Você sabe qual foi o processo que ele enfrentou para que eu e você fôssemos salvos? A questão é essa. Se você compreende de fato e se arrepende dos seus pecados, você não está comendo e bebendo de forma indigna. Você está discernindo o corpo do Senhor. Você sabe exatamente o porquê você está naquele momento e o porquê que você está participando da mesa do Senhor. Sendo assim, não tem como você ter bebido ou comido de forma indigna. Independente se você é católico ou protestante, se você é evangélico, se você é pentecostal, se você é reformado, a sua igreja certamente vai celebrar a ceia de alguma forma. Porém, historicamente, nós temos algumas visões que são distintas da ceia do Senhor e eu quero compartilhar com vocês aqui. Nós temos pelo menos
4 visões históricas da ceia do Senhor. Pelo menos são as 4 principais, as 4 majoritárias que nós compreendemos ao estudar esse assunto. A primeira visão é a transubstanciação. Essa palavra é um pouco grande e muitos acabam se confundindo, e eu quero dizer uma coisa para você. Se você não é pastor, se você não é seminarista, se você não é presbítero, fique tranquilo, você não precisa decorar essas palavras difíceis, você só precisa compreender o conceito, ok? A transubstanciação, ela basicamente alinha dos católicos romanos. Eles creem que na missa, no momento da consagração da hóstia, que diga-se de passagem significa vítima, eles creem que no momento dessa consagração, o pão, no caso a hóstia, e o vinho ou o suco da uva, na maioria dos casos é vinho mesmo, se transformam de fato no corpo e no sangue de Jesus. Há até a questão que eles tiveram do milagre de Lantiano, em que um padre duvidou que a hóstia ou o vinho tivesse se tornado verdadeiramente corpo e sangue, e naquele momento teve um milagre, e esse material está exposto num museu, eu não sei exatamente se é no museu, se é numa basílica, em algum lugar, mas eles creem piamente que ali há uma transformação mística dos elementos. É uma ideia um pouco mais aristotélica, e isso é muito difundido também com Tomás de Aquino. Ele faz uma defesa a respeito dessa questão. O que você tem é que no ato da transubstanciação, o acidente e a essência. E o que quer dizer isso? Quer dizer que o acidente, por exemplo, é o material daquilo que é feito. Você tem a cadeira, por exemplo, ela pode ser de plástico, ela pode ser de madeira, ela pode ser de qualquer outro material, certo? Mas em essência ela é uma cadeira. Assim, eles olham para a hóstia e para o vinho e percebem que ali tem um acidente, mas a essência é que é modificada. Sendo assim, a essência desses elementos sendo trocada passa a ser sim o corpo e passa a ser sim o sangue de Cristo. É por isso que eles creem dessa forma. Inclusive, uma curiosidade muito interessante é que na Idade Média, muitas igrejas faziam o sepultamento do corpo e do sangue de Jesus. Tinha até uma lenda de que os morcegos eram ratos que comeram a hóstia e beberam ali o cálice do sangue, e eles foram amaldiçoados e viraram morcegos. Mas isso era uma lenda, tá? Não significa que todos acreditavam nisso. Mas, de fato, em muitas igrejas, eles creem dessa forma, e inclusive tem um segmento evangélico que crê dessa forma também, que é a Congregação Cristã no Brasil. Eu não tenho certeza disso, mas ouvi dizer que em algumas das suas igrejas possui ali um lugar separado para que eles façam o sepultamento também dos elementos. Um outro ponto de vista histórico que nós temos é aquilo que nós chamamos de consubstanciação, que nada mais é do que estar com a substância. Essa é uma linha de pensamento que compreende que o pão e o vinho não se transformam no sangue e no corpo de Jesus verdadeiramente, mas há uma presença mística de Jesus juntamente com aqueles elementos. Esse é um ponto de vista majoritário entre os nossos irmãos luteranos e presbiterianos. Existe uma corrente muito pequena do catolicismo romano que também aderem a essa linha de pensamento. Existe um terceiro ponto de vista que é aderido por muitos, principalmente pelos batistas, que é o memorial. Eles entendem que não há transubstanciação, não há consubstanciação, mas o que há perante a ordenança do Senhor é a ideia de relembrar o sacrifício do Senhor e anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Sendo assim, eles baseiam esse pensamento no texto em que Jesus diz: façam isso em memória de mim. E existe um quarto e último ponto de vista histórico que, dentre todos esses que eu falei, é o menor, o que poucas pessoas conhecem, que é aquele que nós chamamos de graça com ele. Isso significa que aquele que participa da ceia do Senhor com os elementos, com o pão e com o vinho, ele recebe uma graça diferente em que não seria possível receber de outra forma. E é com base nessa linha de pensamento que se sugere o nome Santa Ceia. É claro que isso acontece também por conta da consubstanciação, mas toma muita força a partir do século XX, na medida em que essa ideia da graça
graça com ele é difundida principalmente pelo meio pentecostal e neopentecostal. A questão que nós queremos chegar aqui é que participar da ceia do Senhor é um ato de obediência a Cristo. Tem muito crente que não faz questão de participar, tem muita igreja que às vezes no momento da ceia dizem que esse é um momento de lavar roupa suja com a igreja. Não é dessa forma. Muitas pessoas se equivocam ao tratar a ceia do Senhor dessa forma. É um momento de alegria, de celebração da igreja, de adoração, de se prostrar diante do Senhor com gratidão, porque Ele morreu e ressuscitou por nós. E esse é um momento de rememorarmos a morte dele até que Ele venha. Por quê? Porque vai chegar um momento em que nós comeremos da mesa do Senhor juntamente com Ele na eternidade. Você pode estar se perguntando, temos 4 pontos de vista. Então, qual deles seria o ponto de vista correto? É importante a gente olhar biblicamente para isso, tá? O que nós entendemos como cristãos protestantes é que a transubstanciação ela está fora de uma compreensão bíblica correta, de uma compreensão bíblica comum. Tanto que houve um momento, na época da Reforma Protestante, em que alguns dos reformadores se reuniram em Zurique e começaram a conversar a respeito de muitas das doutrinas que alicerçavam a Reforma Protestante. Nesse concílio, nessa reunião, estavam presentes Eurico Zwinglio, Martim Lutero e tantos outros nomes da Reforma Protestante que fizeram muito para a edificação da igreja. Lá, eles discutiram sobre vários assuntos e estiveram juntos com vários assuntos. Mas o que nós vemos nas linhas da história é que chegou no momento da ceia do Senhor, Eurico Zwinglio e Martim Lutero discutiram a respeito disso, tiveram uma discussão bastante acalorada e eles não fecharam nesse assunto, sendo que Eurico Zwinglio compreendia a ceia como memorial e Martim Lutero como consubstancial. Porque havia ali ainda uma teologia protestante nascendo. Sendo assim, a igreja luterana ainda hoje abraça a consubstanciação e por meio da teologia zwingliana, os batistas compreenderam que o memorial seria a forma correta de se olhar para a ceia do Senhor. Mesmo assim, tanto a consubstanciação quanto o memorial não invalida a forma com que celebramos a ceia do Senhor, visto que das duas maneiras nós olhamos para a ceia como uma ordem de Jesus. Por exemplo, os nossos irmãos presbiterianos e também luteranos, por que não? Eles olham para a ceia do Senhor como um sacramento, assim como os católicos romanos. Já os batistas olham para a ceia como um memorial, muitos dos batistas, mas ainda existe uma linha, principalmente os batistas reformados, eles olham para a ceia também como um sacramento. A diferença está na quantidade. O catolicismo romano possui muitos sacramentos. As igrejas protestantes, apenas 2, que são batismo e ceia do Senhor. Portanto, o cristão protestante compreende, então, que não há transubstanciação, porque nós não temos elementos bíblicos que confirmem essa visão. Mas e você? Qual visão que você tem sobre a ceia do Senhor? Como é a celebração deste momento maravilhoso na sua igreja? Eu confesso para você que o culto de ceia, para mim, é um dos mais belos, um dos mais lindos que nós temos. Com isso, se você ainda não participa da ceia na sua igreja, eu quero encorajar você a participar. Eu gostaria de saber a sua posição. Deixa aqui nos comentários aquilo que você pensa sobre a ceia do Senhor. Também não deixa de curtir esse vídeo, sabe por quê? Porque quando você curte, quando você comenta, você gera um engajamento pra gente. E isso é muito importante pro nosso canal, a gente tá apenas começando. Nós temos poucos vídeos ainda aqui no canal, porque quanto mais você se engajar, você curtir, comentar, compartilhar, o YouTube vai entender que este vídeo é relevante, que o nosso canal é relevante e ele vai entregar para mais pessoas e você vai me ajudar tanto, porque esses vídeos geralmente dão um trabalhinho de fazer. E como que você pode me ajudar? Deixando a sua curtida, comentando, compartilhando. E se você desejar, você pode dar a sua sugestão de vídeo também. E no mais, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.